Hoje eu começo esse vídeo com duas perguntas muito importantes. A primeira pergunta é: você já tem o meu livro de História do Cristianismo? É nesse livro, de mais de 200 páginas, que eu me baseio para fazer os nossos roteiros aqui da coluna de História do Cristianismo. Para adquirir, é só você clicar aqui na descrição desse vídeo, que ali vai ter o link. Você compra e começa a ler a hora que você quiser, não precisa de nenhum equipamento ou aplicativo especial para fazer a sua leitura. E a segunda pergunta que eu tenho para lhe fazer é se você sabe como o período conhecido como Reforma Protestante chegou ao seu final. Bom, se você não sabe, é claro que eu vou lhe dar uma dica muito importante para você compreender esse processo. Como todo conflito religioso, terminou da forma mais trágica possível. Terminou de um modo trágico, de um modo destrutivo, que eu vou contar para você com mais detalhes no vídeo de hoje. Então, você já sabe que o nome reforma no singular é equivocado. O nome deveria ser reformas religiosas, porque foram vários movimentos de reforma, não apenas de Martim Lutero, mas teve um movimento paralelo a ele na Suíça, de Eurico Zwinglio e outros movimentos de reforma que não eram dependentes do movimento luterano em outros lugares da Europa. É óbvio que nesse contexto, uma briga, um conflito, ele nunca é apenas um conflito religioso. Ele nunca é apenas motivado por uma questão religiosa. As pessoas até brigam, mas não brigam tanto assim por transubstanciação e consubstanciação, por questões dogmáticas. Até há alguma intolerância em relação a isso, mas a briga maior é pelas consequências que essas questões geram. E toda briga de grandes proporções, a não ser aquelas mesquinharias denominacionais, mas brigas de proporções como essas, nunca são apenas brigas religiosas. São brigas políticas, são brigas econômicas também, porque a religião não envolve apenas a fé das pessoas, mas envolve um mercado financeiro muito forte. Envolve também posicionamento político muito evidente. E na época da Reforma, isso era ainda mais claro, porque foram conflitos que se espalharam por todo um continente, continente esse que havia uma forte presença da religião. A religião não era apenas uma esfera da vida social, a religião era o centro da sociedade medieval. E quando os luteranos fazem movimentos de expansão, os calvinistas, os zwinglianos e os anglicanos, por exemplo, esse não é apenas uma expansão religiosa, mas é uma expansão territorial. Muitos territórios que pertenciam à Igreja Romana passam a não pertencer mais. E isso também gera problemas financeiros, problemas econômicos, porque nesse contexto medieval, ter terras é ter poder, ter terras é ter dinheiro. E quando se perde territórios, se perde tudo isso também. E nós tínhamos falado alguns vídeos atrás que o nome protestante vem da dieta de Speyer, dieta essa que foi aprovada por uma maioria de lideranças católicas, que diziam o seguinte: os príncipes podem se converter ao luteranismo ou à fé que quiserem, mas terão que abrir mão dos seus territórios, porque os seus territórios são católicos. Perceba com essa definição como a briga principal não é religiosa. Você pode ser luterano, calvinista, católico, eu não estou nem aí para isso. Agora, se você se converter, você tem que deixar as terras, porque as terras é que é o grande problema da questão. Porque o que gera a terra politicamente, economicamente, é que está a grande chave da questão. Os católicos têm interesse nisso, mas os protestantes também têm interesse nisso.
Tanto é que eles protestam contra essa decisão. Por quê? Porque eles também não querem abrir mão das terras. A questão principal é as terras, não a religião em si, embora também seja um ingrediente nesse processo todo. O calvinismo também fez expansões territoriais e também queria ser reconhecido como uma religião independente do luteranismo e do catolicismo. E é claro que tem o anglicanismo, mas como está na ilha britânica, a influência vai ser menor nesse contexto territorial, nesse contexto continental. Agora, um episódio que é muito mais simbólico do que de fato, acaba sendo o estopim de uma guerra terrível gerada a partir daí. Nós estamos falando da reforma luterana, que tradicionalmente tem a sua data convencionada em 1517. 100 anos depois, 1617, 1618, as coisas vão eclodir de uma maneira desastrosa. É claro que o catolicismo também não fica parado, não fica observando isso. Ele se defende, tem o Concílio de Trento, tem a Contra-Reforma, que eu já falei em outros vídeos aqui também, e tem um episódio muito importante, que é a coligação de duas lideranças que eram antiprotestantes. Ferdinando I, que se torna imperador do Santo Império Romano Germânico, e também Maximiliano da Baviera, uma região na Alemanha bastante importante. Eles são antiprotestantes e acontece um episódio muito interessante em uma determinada cidade da Alemanha. Era uma cidade de maioria luterana, mas dentro dessa cidade tinha um convento católico, de monges católicos. A lei determinava que esses monges tinham liberdade religiosa dentro do convento, mas que eles não podiam manifestar essa fé fora do convento. Mas teve um dia que esses monges desobedecem essa ordem e fazem uma peregrinação em praça pública. Peregrinação pública. E com isso, muitos dos luteranos daquela cidade se sentem no direito de apedrejá-los. E eles fazem isso sim, um ato de violência terrível, é claro. Mas que aqueles líderes políticos, o Ferdinando I e também o Maximiliano, se unem e reprimem aquela cidade onde houve o caso do apedrejamento dos monges. Reprimem, cercam a cidade e fazem muitas vítimas entre os luteranos que apedrejaram monges católicos. Um tempo depois, o Ferdinando, ao se tornar imperador do Santo Império, aumentar a sua influência, tem um outro episódio de protesto contra a sua liderança. Um grupo de protestantes realizam a defenestração de Praga. Defenestração de Praga? Isso parece que é algo terrível. É terrível, mas poderia ser muito mais. Defenestrar é jogar alguém pela janela. Um grupo de protestantes pegam apoiadores católicos do imperador Ferdinando I na cidade de Praga, na Boêmia, que hoje é a República Tcheca, e os jogam pela janela abaixo. A Idade Medieval é curiosa em muitos momentos, né? E é claro que os apoiadores de Ferdinando se revoltam contra esse episódio humilhante e também violento, e pouco tempo depois começa a Guerra dos 30 Anos. Quanto tempo durou a Guerra dos 30 Anos? Essa durou 30 anos mesmo. Foi de 1618 a 1648. Mas não caia na pegadinha desses nomes que parecem óbvios. A Guerra dos 100 Anos não durou 100 anos. A Ilha Canária não tem esse nome por causa de pássaros. E tem outras pegadinhas dessas também na história. A Guerra dos 30 Anos, que durou 30 anos, de 1618 a 1648, teve 4 fases principais. A primeira fase foi na Boêmia, onde teve um avanço dos católicos na região com o apoio do imperador Ferdinando I. A segunda fase da Guerra dos 30 Anos foi uma guerra dinamarquesa
em que o rei Christian IV interveio nos conflitos para impedir o avanço territorial dos católicos que já estavam caminhando para o norte da Alemanha e chegariam na Dinamarca. E o rei Christian IV, que já tinha promovido a reforma luterana na Dinamarca, entra nessa disputa e impede o avanço católico nos seus territórios e no extremo norte da Europa. Logo depois, nós temos a terceira fase da Guerra dos 30 Anos, com a fase sueca, onde o rei Gustavo Adolfo apoia muitos protestantes no seu território e em outros territórios, como no Báltico, para ampliar a sua influência, para fortalecer o protestantismo e impedir também o avanço católico. E a última fase da Guerra dos 30 Anos foi uma fase com influência da França. A França, que nunca foi totalmente protestante, esteve do lado dos protestantes porque ela tinha um outro objetivo. Ela tinha o objetivo de enfraquecer a influência da Espanha, que era uma nação católica, e a França entende que, estando ao lado dos protestantes, ela tem um pretexto para enfraquecer politicamente também a Espanha católica. Veja como nunca é só uma coisa, né? E além disso, na época, o imperador era espanhol também, daquilo que nós hoje entendemos como a Espanha. Resultado da Guerra dos 30 Anos. Qual é o resultado que uma guerra gera? Mortes, destruições. 20% da população dos territórios envolvidos morreu como consequência dos conflitos da Guerra dos 30 Anos. 20% da população. É bastante, gente. Suécia e a Holanda são reconhecidas como nações protestantes independentes. A França, a Suécia e a Prússia fazem conquistas territoriais também importantes. O calvinismo também é reconhecido como uma religião independente, e a França passa a ser o centro hegemônico da Europa continental. E outro detalhe é que esses conflitos só chegam ao final em 1648, com a chamada Declaração de Paz de Westfália, na Alemanha. Um tratado de paz que delimita todas essas questões, todos esses reconhecimentos, decreta a paz e faz a reconfiguração política e geográfica da Europa, que praticamente serviria de base para a Europa moderna, para a Europa contemporânea, pelo menos até chegar no período das invasões napoleônicas. Então, a Guerra dos 30 Anos, ela é o desfecho trágico, o desfecho destrutivo do período de 100 anos de reformas religiosas na Europa, de 1517 a 1618. E a Guerra dos 30 Anos promove uma reconfiguração política, econômica e religiosa pela Europa. E um outro detalhe importante, a Suécia, um dos palcos da Guerra dos 30 Anos, teve nesse período um homem muito importante, muito crítico, que observou todo aquele processo de guerra presencialmente e percebeu: enquanto protestantes e católicos tiverem posicionamentos de fé independente um do outro e considerarem essa fé inquestionável, sempre vai haver guerras motivadas pela intolerância religiosa. Sabe qual foi esse pensador e o que ele gerou dali por diante? Semana que vem eu conto para você no próximo vídeo do canal. E se você gostou, deixe seu like, inscreva-se por aqui e não perca a oportunidade de estudar Novo Testamento na nossa pós livre aqui do canal. Basta você se tornar membro no plano Café Master e você tem acesso a esse e outros benefícios do canal. Até o próximo conteúdo, te espero por aqui.